Meus queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos continuar falando aqui do problema que está agora causando uma grande polêmica em todos os ambientes da igreja, a partir deste moto próprio que Francisco publicou há uma semana atrás e inclusive obrigou todas as pessoas a cumprirem as determinações que estão ali no mesmo dia que ele está publicado. Que é algo também inusitado na história desses documentos aí na igreja. Então, com isso, nós estamos percebendo que aquela revolução que tem sido empreendida de uma forma sistemática desde o Vaticano II está chegando agora, através de Francisco, a sua consumação. E nós sabemos que a forma da celebração da missa é a expressão da fé da igreja. Então, na medida em que você tem um desejo de fazer uma religião diferente, é óbvio que você deve impor um rito diferente e obrigar todas essas pessoas a entrar nesse rito para que aquela forma antiga desapareça e com isso desapareça também a fé daquela antiga religião. Então, o debate que está sendo lançado a partir desse moto próprio é o debate pela sobrevivência da religião católica. Porque o que ele quer fazer é fazer desaparecer qualquer referência à religião católica. Então é claro que se ele impõe isso nos ambientes que estão regularizados, mesmo que essas pessoas sejam completamente abertas ao Vaticano II e à Missa Nova, ele está fazendo com que o cerco vá se fechando, e depois que o cerco se fechar nos ambientes onde os padres são regularizados, nessa dimensão canônica da igreja conciliar, então fica muito mais fácil você identificar e mesmo colocar na cadeia aqueles que são refratários e que resistem a esse processo que eles estão fazendo. Então não sejamos ingênuos. O plano deles vai até esse nível. Porque isso já aconteceu em outras épocas. A diferença é que a revolução não tinha consigo um papa. Então foi por isso que começou a se falar, já no século XIX, de revolução com tiara e capa. Quando eles falavam de revolução com tiara e capa, ou seja, com os paramentos próprios de um papa, é porque eles sabiam que eles só conseguiriam levar a cabo todos os seus propósitos quando eles tivessem domínio de uma pessoa que se apresentasse como Papa. Então é claro que a partir desse momento, todas as coisas já estão nas mãos dos inimigos de Deus. É somente uma questão de tempo para implementar todo esse processo que eles tinham planejado desde muitos anos. E eu acho que um dos grandes representantes desta corrente de adotar a liturgia tradicional e, ao mesmo tempo, de legitimar essas autoridades completamente revolucionárias, é bem representado na pessoa de Dom Fernando Rifan, que é bispo da administração apostólica de Campos, no Brasil, que ele se apresentou agora recentemente para defender o moto próprio Traditionis Custodes, dizendo o seguinte, que a missa na forma antiga tem dois inimigos. De um lado estão os progressistas que não aceitam a doutrina do Concílio de Trento sobre a missa. Então aqui faço duas observações a essa frase de Dom Fernando Rifan. Primeiro, não falemos de missa na forma antiga, falemos de missa católica.
não existe missa na forma antiga, porque o que é antigo é ultrapassado e com isso já é um nome pejorativo para que as pessoas nem queiram se aproximar disso. Ou então, simplesmente para atrair os colecionadores de relíquias, de coisas históricas. Então essas pessoas vão ali porque eles gostam tanto de coisas do passado, quando na verdade não tem nada a ver com isso. A missa é celebrada hoje e ela não é antiga, ela é de hoje. Portanto, Deus não recebe nenhuma missa antiga. Deus recebe missas que são celebradas no presente como sacrifícios propiciatórios do presente. Agora, aí ele diz que um dos inimigos da missa antiga é justamente aquele progressista que não aceita a doutrina do Concílio de Trento sobre a missa. Eu pergunto a Dom Rifan, esse que você chama de Papa, será que ele aceita a doutrina do Concílio de Trento sobre a missa? Pelos discursos de Francisco você vê que ele não aceita a doutrina do Concílio de Trento. Portanto, o Dom Rifan se esqueceu de dizer que um dos inimigos da missa, na forma antiga, como ele diz aqui, é o próprio Francisco, que ele chama de Papa. Agora, tem outros que ele diz também que são inimigos da missa antiga. Segundo ele, são os tradicionalistas radicais. Então, segundo ele, os tradicionalistas radicais são inimigos da missa tradicional. Com certeza ele quer atingir a nós, né, que somos chamados de radicais. Agora, eu também pergunto a Dom Rifan, quando na história da igreja alguém foi acusado de ser radical? Como se radical fosse uma coisa muito perigosa e que você tivesse que extirpar essa pessoa da igreja. Me responda, Dom Rifan, me respondam os seus padres, seus companheiros, todos aqueles que o acolhem, me digam se alguma vez na igreja um papa ou algum bispo repreendeu alguém de ser radical. Então aqui já começa o problema do termo. Porque se nós somos radicais no sentido de que nós buscamos as coisas tais como elas são ensinadas pela igreja sem mudar nada, então é isso que eles chamam de radicais, então quer dizer que nós somos católicos. Então o que ele está dizendo de tradicionalistas radicais são aqueles que guardam a fé católica sem mudar nada. Segundo a encíclica do Papa Leão XIII, Satius Coitum, somente esses merecem o título de católicos. E ele diz ainda que esses tais são cabeçudos, brigões e que acabam criando confusão na igreja. Porque eles usam da missa para criticar o concílio, criticar a missa nova e criticar a igreja como um todo. Ora, eu também respondo para o Dom Rifan o seguinte, que é claro que nós temos que usar da missa para criticar tudo isso. Porque a missa também é um momento de evangelização, como eles mesmos dizem. Ora, se eu tenho ali, no momento da missa, a possibilidade de falar de todos esses erros que tomaram hoje conta de todas as estruturas e de todos os ambientes daquilo que deveria ser a Igreja Católica, então é claro que eu estou fazendo algo que a Igreja sempre fez. Porque a Igreja sempre usou do momento da missa para criticar os protestantes, para criticar os jansenistas, para criticar os galicanos, ou seja, todos os heréticos são denunciados no momento da missa. Isso é evidente. Agora, dizer que são brigões e cabeçudos, por que nós somos brigões e eles não? Quem briga mais, na verdade, são justamente os revolucionários. Eles entram brigando, eles entram destruindo. E nós, que somos muito pacíficos e que queremos simplesmente argumentar, somos chamados de brigões. Nós estamos vindo com as armas da palavra de Deus e da doutrina católica. E eles estão vindo com as armas da polícia. O Dom Rifan, será que ele não se recorda que quando Dom Castro Maia deixou aquela diocese de Campos resistente às reformas litúrgicas de Paulo VI, os padres permaneceram nas suas igrejas celebrando a missa tradicional e foi com a polícia, foi com arma, foi com o uso da força. Eles entraram e destituíram esses padres, expulsaram cada um deles das suas igrejas. E eles, então, tiveram que começar tudo do zero.
Então é interessante que o Dom Rifan tenha esquecido, né, de todos esses eventos e não se lembre quem são os verdadeiros brigões e cabeçudos. Ou seja, cabeçudo no sentido de pessoas que não querem ver o óbvio e não querem argumentar. E brigões no sentido de pessoas que usam da violência e usam da força, até mesmo militar, da força secular, para poder impedir que aquelas pessoas continuem vivendo a religião que eles aprenderam. Porque, de fato, se você analisa uma pessoa que foi batizada na década de 40, ela conheceu aquela religião, ela foi catequizada naquela religião e, portanto, ela teria o direito, durante toda a sua vida, de viver aquela religião. Mas essas pessoas foram arrancadas dos seus direitos, elas foram violentadas das suas práticas religiosas e hoje essas pessoas são deixadas de lado por essas mesmas autoridades que se dizem tão preocupadas com a misericórdia, com a caridade e com o acolhimento. Então aqui você veja que Dom Rifan usa do poder que ele recebeu dessas autoridades ilegítimas para se colocar contra aquilo que ele mesmo se comprometeu a defender. E é interessante que ele poderia constatar, sem nenhum risco de errar, que os verdadeiros inimigos da missa tradicional são pessoas como ele, que legitimam uma missa que é um veneno para a fé católica daqueles que vivem a missa tradicional. Porque uma coisa que a maioria das pessoas não se dão conta é que não somente a missa nova ela é oposta à missa católica de todos os tempos, mas ela contamina a mente e a alma daquelas pessoas que participam dessas missas, de tal maneira que se essas pessoas assistem às duas, ou se esses sacerdotes celebram esses dois ritos, com o tempo ele vai ser obrigado a deixar um e servir o outro. Assim como Cristo disse no Evangelho, ninguém pode servir a dois senhores. Então, são esses parâmetros que nós deveríamos pensar antes de nós ficarmos questionando se deve existir ou não essas duas liturgias. Então, é claro que estava previsto o motu proprio de Francisco, porque Francisco foi colocado ali para interromper um processo que Bento XVI estava fazendo e que, independente de todos os erros que Bento XVI também cometeu, continuando com essa mesma perspectiva de igreja conciliar, na forma como ele estava aplicando a sua doutrina e mesmo as suas ações de autoridade, dando essas liberdades para que nós vivêssemos na perspectiva da Igreja Católica antes do concílio, então ele estava incomodando os donos de todo esse sistema que não se interessam de forma alguma em manter a liturgia católica validamente celebrada em qualquer lugar do mundo. Então é por isso que nós devemos não somente comentar as repercussões deste motu proprio que foi promulgado aí na semana passada, mas nós devemos analisar o que está por trás de todas essas reformas. Então é por isso que nós precisamos aqui nos perguntar por que hoje, em pleno século XXI, nós estamos buscando as missas em latim. Porque as pessoas que não creem ou não conhecem nada disso, elas colocam essa questão e elas se perguntam, mas por que vocês fazem questão de missa em latim? Por que vocês fazem questão dessas formas? Parece que vocês são apegados no passado. Mas não é nada disso. É uma questão de fé. A maneira como nós celebramos é a maneira como nós acreditamos
que Deus quer ser servido. Então a religião não é simplesmente uma prática devocional externa, como muitas pessoas fazem hoje em dia. Mas a religião é uma vinculação das pessoas que creem com o Deus que se revela. E na medida em que nós celebramos na Igreja Católica, nós estamos realmente fazendo essa conexão entre o céu e a terra. E a missa, ela não somente é uma ação sagrada, mas a missa é a ponte que é feita entre o céu e a terra. Então, aqueles que leem com atenção e com o devido discernimento a carta de São Paulo aos Hebreus vão compreender qual é o verdadeiro significado da missa e por que Cristo, como pontífice dos bens eternos, realizou o seu sacrifício na cruz para que nós tivéssemos, através dos sacerdotes validamente ordenados, este mesmo sacrifício em todos os altares, como estava previsto na profecia do profeta Malaquias. Então essas coisas são muito importantes, porque nós temos que entender que durante mais de 1000 anos, Deus quis receber sacrifícios de animais no Antigo Testamento. E isso foi Deus que pediu. Isso não era uma superstição. Isso era Deus que queria. E por que aqueles animais eram mortos? Porque o sangue deles era colocado naqueles altares. Por que aqueles sacerdotes vestiam aquele paramento? Será que tudo isso era vão? De forma alguma. Isso era feito para que, no dia em que o Filho de Deus realizasse o seu sacrifício da cruz, todos os sacerdotes daquela antiga aliança pudessem se referenciar no verdadeiro, único e eterno sacerdote. E assim nós pudéssemos ter uma nova aliança com um novo sacrifício, já não mais no sangue de animais, mas no sangue daquele único cordeiro que é capaz de tirar os pecados do mundo. E se nós estamos tão preocupados com as calamidades, com as doenças, com os problemas da humanidade, deveríamos nos preocupar muito mais com o pecado, que é a única coisa que pode realmente fazer barreira entre nós e Deus e nos impedir de encontrar a bem-aventurança eterna. Então vejam que tudo aquilo que os papas fazem, como está no Evangelho de São Mateus, tudo aquilo que um papa legítimo institui sobre a terra é ligado no céu. E todos os papas legítimos e verdadeiros da Igreja Católica, eles instituíram, confirmaram e canonizaram o sacrifício da missa no rito romano. Agora, se você não quer saber de latim, vá participar do sacrifício da missa nos ritos orientais que podem ser celebrados em vernáculo. Então não existe somente um rito da liturgia da Igreja Católica. Existem vários ritos. Agora, a Igreja Católica Romana só tem essa forma desse rito, uma vez que esse rito foi fixado pelos papas, que já no século XVI sabiam que o protestantismo ia tomar conta da mente dos bispos e da mente dos sacerdotes, para que eles viessem propor outras formas de celebração contaminadas pelo pensamento do protestantismo. Então nós já explicamos isso aqui em outras conferências. E já mostramos através de argumentos que são muito sólidos, que levam as pessoas a concluir que a destruição das missas propostas pelo protestantismo desde o século XVI foi sempre financiada pelos judeus, que têm interesse aos poucos em diluir o sacerdócio católico e fazer com que o catolicismo se torne uma simples religião devocional e não mais aquela verdadeira religião sacerdotal que substituiu o judaísmo, ou seja, o Antigo Testamento. Então, se alguém quiser dizer que o Vaticano II foi uma reforma na igreja, então que essa pessoa assuma que esta reforma aconteceu no sentido de uma reforma protestante. Então aqueles, como Dom João Brás de Assis, que defendem que o Vaticano II foi uma verdadeira reforma, então eles são coerentes
na medida em que eles dizem que também Lutero é um verdadeiro reformador. Então é por isso que é importante que as pessoas entendam que tudo que um verdadeiro Papa liga na terra é ligado no céu. Entretanto, tudo aquilo que esses falsos papas fazem e que se liga na terra é ligado no inferno. Porque ao invés deles estarem conectados com a verdadeira igreja, com a verdadeira fé e com os verdadeiros apóstolos que instituíram todas essas doutrinas, eles estão conectados com todos os hereges e com todos os apóstatas que fizeram guerra à Igreja Católica em todos os tempos. Então eles ligam as coisas e desligam as coisas na mesma proporção e no mesmo sentido que esses hereges condenados pela igreja o fariam se estivessem hoje no poder. Então isso é evidente. É por isso que eu apresento aqui essa entrevista que eu considero fundamental, que Monsenhor Vigano fez para o padre Claude Barth no dia 14 de junho, ou seja, exatamente um mês antes desse motopróprio de Bergoglio. E Monsenhor Vigano vai dizer que é lógico e legítimo pensar que a liturgia do Vaticano II tenha esse mesmo enquadramento ideológico, sobretudo tendo em conta que a missa constitui o principal meio de catequização dos fiéis e do clero. E não foi por acaso que Lutero e os outros hereges protestantes e anglicanos se serviram da liturgia como principal método para espalhar os seus erros entre os fiéis. Então aqui está dizendo que é exatamente esse caminho que eles fazem. Ele diz ainda que, feita essa premissa, encontramos confirmação na nossa suspeita também em considerar quem foram os artífices verdadeiros dessa liturgia. Prelados muitas vezes suspeitos de pertencer à maçonaria, notoriamente progressistas e que já no movimento litúrgico nas décadas de 20 e 30 começaram a insinuar ideias que questionavam e difundiam práticas que eram condenadas depois pelo Papa Pio XII na encíclica Mediator Dei. Então ele diz que o altar versus populum não foi uma invenção do Vaticano II, mas dos liturgistas que vieram antes, que copiavam dos protestantes, que diziam que a missa não passava de uma ceia, não passava de um banquete, portanto não precisa de altar, precisa de mesa. E portanto, eles tornaram estas mesas praticamente obrigatórias logo depois do concílio. Após terem apresentado durante décadas, já antes do concílio, que essas mesas eram os verdadeiros altares da antiguidade. E é interessante aqui que tudo aquilo que antes do Vaticano II já estava sendo implantado por essas forças revolucionárias infiltradas na igreja, tudo isso já estava pronto para ser introduzido, principalmente nos países que não eram muito inclinados a se adequar a românicas, como ele diz aqui, ou seja, ao modo romano de fazer as coisas, como os papas em Roma pediam para se fazer. Então esses países que já não tinham essa referência com o Papa, como nós explicamos também a questão do galicanismo, então o que aconteceu na França, o que aconteceu na Áustria, o que aconteceu na Alemanha. Então esses países já eram muito inclinados a desprezar o Papa e o magistério, portanto, foram eles que caminharam na frente para aplicar essas inovações que depois seriam aplicadas pelas próprias autoridades romanas, entre aspas, mas anti-romanas, na verdade, e, portanto, revolucionárias. Então diz ali que, além dos textos e das rubricas cerimoniais, o que torna o rito reformado, quer dizer, a missa nova, inequivocamente revolucionário, é justamente
o fato dela ser maleável. Então a missa nova é maleável. De acordo com o celebrante e a comunidade, você vai fazendo ali adaptações. Coisa que nunca aconteceu na liturgia romana verdadeira. Então a arbitrariedade das inovações é parte integrante da liturgia reformada. Então aqui Monsenhor Viganò, ele desmente aquilo que Dom Rifan diz nos seus livros, nas suas afirmações, que o problema da missa nova são os abusos, ou são pessoas que fazem essas adaptações e tal. Não, de forma alguma. Como Monsenhor Viganò diz aqui muito bem, o próprio livro litúrgico, o próprio Missale Romano de Paulo VI, ele já é pensado como uma fraude, uma trama que eles fazem ali e introduzem abusivamente de forma a se apresentar como um espetáculo. Então tudo é feito em vista de se apresentar ao povo em forma de espetáculo. Por isso, ele diz ainda que quem pensa que a edição típica da língua latina corresponde ao rito verdadeiro de Paulo VI, que deveria ser bem celebrado depois do concílio, peca por ingenuidade e por ignorância. Então aqui, Monsenhor Viganò está de forma indireta dizendo: desculpe, Dom Rifan, você está pecando por ingenuidade e por ignorância. Então ele diz que mesmo essas cerimônias papais em que se utilizou o missal romano de Paulo VI derrogavam completamente as rubricas, introduzindo leituras em vernáculo, cerimônias imprevistas, competências reservadas aos clérigos que eram desempenhadas por leigos e também por mulheres. Então isso, na opinião de Monsenhor Viganò, confirma a alma revolucionária do concílio e do rito por ele inspirado. Portanto, um rito que foi maliciosamente feito para destruir a verdadeira liturgia da igreja. Então quer dizer que esses conservadores, ou mesmo esses que celebram a missa tradicional, mas que legitimam esse sistema dessa falsa igreja, são pessoas que colaboram para implementar esse processo revolucionário de forma que as pessoas pensem que tudo isso é sério, que tudo isso é honesto, que tudo isso tem realmente um sentido. Então Viganò ainda diz: finalmente saliento que essa consciência da incompatibilidade doutrinal do rito antigo com a ideologia do Vaticano II é reivindicada até mesmo por ditos teólogos e intelectuais progressistas, para os quais também se pode tolerar a forma extraordinária. Então quer dizer, eles achavam que podia, não, tem a missa ali, não tem problema. Igual tem muitos que estão dizendo aí, Francisco não proibiu a missa tradicional, ele simplesmente quer organizar melhor. Mas é claro, porque o Summorum Pontificum, da forma como ele foi aplicado, estava incomodando toda essa hierarquia, porque ali você dava liberdade para celebrar as missas tradicionais e para entrar num mistério de uma missa, de uma religião que normalmente eles não conheciam. Então havia muitos sacerdotes, como nós mesmos, que de repente estavam se encantando pela verdadeira celebração litúrgica da igreja e estavam começando a perceber que essa missa e esse concílio, na verdade, nunca foram católicos. E é exatamente por isso que eles resolvem abrogar o Summorum Pontífico e colocar agora esse novo motu próprio que, na verdade, impede completamente que uma pessoa celebre a missa tradicional ou mesmo participe da missa tradicional sem ser totalmente controlada por essas autoridades, para que eles possam saber quem está fora da linha e imediatamente sancionar aquela pessoa. Então ele diz aqui, olha, que a crítica que tem maior validade consiste em querer inventar uma liturgia para uso e consumo próprio, abandonando o rito bimilenário nascido com os apóstolos e desenvolvido harmoniosamente ao longo dos séculos, enquanto que a liturgia reformada é o fruto de um compromisso ideológico
entre a lex orandi católica e as reivindicações heréticas dos protestantes e dos luteranos. Visto que a fé da igreja se exprime no culto público, era indispensável que a liturgia se adaptasse a essa nova forma de crer, a esse novo credo que eles estabeleceram a partir do Vaticano II, enfraquecendo ou negando aquelas verdades consideradas incômodas para o segmento desse diálogo ecumênico, que para eles é extremamente importante, porque uma vez fazendo com que a Igreja Católica fique diluída entre todas as falsas igrejas protestantes, dali fica fácil também impor a supremacia do judaísmo talmudista. Então aqui também observa Monsenhor Viganò que se eles quisessem simplesmente fazer uma reforma para adaptar alguns ritos que a sensibilidade moderna já não estava mais em condição de compreender, poderia ter, pelo menos, evitado de repetir tão claramente as mesmas formas de celebrar que o próprio Lutero usou na sua pseudo-reforma. E também aquelas mesmas maneiras que o cisma anglicano, fabricado por Cranmer, utilizou na Inglaterra. Mas se você observa que a missa nova é exatamente uma cópia dessas missas protestantes, então você vai perceber que todas essas inovações desses hereges tinham por objetivo destruir o dogma católico sobre a missa. Então, imaginem o que teriam pensado os mártires que morreram na época do calvinismo, nas mãos dos protestantes, porque eles estavam querendo acompanhar uma missa. O que teria sofrido um mártir do anglicanismo ou de todos esses sistemas que sofreram mesmo a morte por causa de terem se recusado a participar dos ritos anglicanos ou dos ritos protestantes, ao ver que hoje em dia papas, cardeais e bispos usam uma mesa ao invés de um altar. Algo que na época deles lhes custou a própria vida. Então é isso que é muito interessante, porque Monsenhor Viganò está mostrando aqui que nós estamos num caso muito grave, porque muitas pessoas verdadeiramente católicas morreram para defender a verdadeira igreja, para defender os verdadeiros altares, para defender a verdadeira fé. Então é com isso que nós percebemos que nós estamos sendo levados para um grande engano na medida em que nós legitimamos a nova igreja que eles estão estabelecendo, a nova religião que eles estão implementando. Então é interessante nós percebermos que hoje em dia nós vivemos uma situação de apostasia muito semelhante àquela que o profeta Elias viveu na sua época. Quando ele viu as pessoas trocarem o culto do Deus vivo pelos falsos deuses. Então, quando você lê o primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, você vê que Elias respondeu, dizendo: eu estou devorado de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, porque eles abandonaram a vossa aliança, eles destruíram os vossos altares e eles mataram os vossos profetas. E é exatamente isso que nós estamos vendo hoje. Não é simplesmente uma questão de preferência de um rito ou de outro, ou se você gosta do latim, ou se você gosta das coisas do passado. Não é questão de preferências ou de gosto, é questão da fé. É questão de que nós estamos vendo os altares sendo destruídos e trocados por mesas de refeição. É questão de nós estarmos vendo esta estrutura abandonar a aliança com o verdadeiro Deus e matarem os profetas, ou seja, impedir que aqueles que denunciam e que pregam a doutrina católica sejam capazes de se manifestar ou tenham qualquer tipo de repercussão na vida das pessoas e da sociedade.
Por isso que Monsenhor Viganò ousa dizer ainda que o próximo Papa deverá restaurar todos os livros litúrgicos anteriores à Reforma Conciliar. Então é com essa mensagem que nós devemos entender a situação atual. Porque a Igreja Católica já nos deu isso de forma definitiva e para sempre. Então, ao invés de ficarmos abalados, porque Francisco está nos tirando essas possibilidades, e eu falo especialmente agora para os sacerdotes, nós agora devemos tomar consciência que chegou o momento de nós fazermos uma opção. Qual religião você quer seguir? Qual missa você quer celebrar? Qual é a verdadeira fé que você quer manter diante de Deus? Então é justamente por isso que o profeta Elias dizia na sua época para aquela gente que estava seguindo a falsa religião, e ele então perguntava: até quando vocês vão mancar dos dois pés? Se o Senhor é Deus, segui-o. Agora, se Baal é Deus, vai para o lado de Baal. Então, se os falsos deuses, que todos eles estão legitimados nos falsos altares do Vaticano II, se eles são verdadeiros deuses, segui-os. Agora, se o Senhor é o verdadeiro e único Deus, segui, portanto, a verdadeira e única religião, que nos deu uma verdadeira e única missa, que se chama a Missa da Igreja Católica e Apostólica Romana de todos os tempos. Uma vez que nós temos essa consciência, esperemos, portanto, esse próximo Papa legítimo, que vai restaurar todos os verdadeiros livros litúrgicos anteriores à Reforma Conciliar, como disse aqui Monsenhor Viganò. E uma vez que nós temos essa esperança, façamos agora hoje a nossa parte de denunciar essas pessoas que promovem essa revolução na igreja, que estão traindo o verdadeiro Deus e a verdadeira religião, e vamos também procurar preparar o caminho com a nossa pregação para que a autoridade deste Papa se confirme pela ação de Deus e também pela consciência dos verdadeiros fiéis católicos que vão acolher aquele que Deus nos enviar para restaurar tudo aquilo que está sendo hoje destruído e demolido. E que a graça de Deus permaneça conosco, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.